Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Galera, as contratações começam a chegar e o desespero dos antes, pedindo fair play financeiro. Será que eles sabem o significado do fair play financeiro? Marcos Braz manda recado para a torcida do Flamengo após o anúncio de Alcaraz, hein? Carlos Alcaraz foi anunciado oficialmente como novo jogador do Flamengo e você acompanhou todos os detalhes, passo a passo, até o horário do voo que Carlos Alcaraz chegará no Brasil, chegará ao Rio de Janeiro. Você ficou sabendo aqui no Flamília da Nação primeiro. A verdade sobre Danilo no Flamengo. Vamos trazer esse detalhe que mexeu com as redes sociais e não param de falar. Jorge Nicola, inclusive, destacou que Danilo poderá vestir a camisa do Flamengo ainda nessa janela. Será? Nós apuramos e vamos trazer para vocês agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir a vocês para que, olha, meta o dedo no like. Cada dedo no like é uma energia positiva para o jogão de daqui a pouco. Bahia e Flamengo, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Mete o dedo no like, sobe, 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 dá esse apoio pra gente. Todo mundo, que é gol do Flamengo hoje, então mete o dedo no like. E claro, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação, clicando no botão vermelho e inscrevendo-se no nosso canal, acionando o sininho da notificação. Galera, quando eu tô começando esse vídeo aqui, faltavam 7 pessoas para a gente conseguir a marca dos 145 mil inscritos, que é um desejo antigo, é um número redondo. Pode ser você. Você amanhã pode lembrar, foi eu, o de número 145 mil. Então agora, rapidinho, se inscreve aqui e ajude o Flamília da Nação a chegar a essa marca. O drone vai subir, a vinheta vai rodar e o drone vai apurar as informações do Flamengo. A vinheta, roda a vinheta, sobe drone, mete o dedo no like. Galera, Flamengo vem se reforçando, né? Isso é importante, a volta de alguns jogadores. Hoje a gente já tem a volta do De La Cruz. E aí se discute quem sai da equipe do Flamengo hoje para a entrada do De La Cruz. Segundo o Vene Casagrande, a escalação é uma. Segundo o GE, a escalação é outra. A escalação do Vene tem Michael na equipe e na escalação do GE não tem o Michael, tem o Léo Ortiz jogando no meio-campo, ao lado do Pulgar, Gerson e De La Cruz. Na frente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Bom, a gente ainda não sabe a escalação e, claro, nós vamos aguardar, mesmo que soubéssemos, não é hora de falar. O ideal é deixar essa dúvida na cabeça do Rogério Ceni, para ele não saber que Flamengo vai entrar em campo hoje. Mas eu queria saber de você. Você viria já com o Michael de titular ou deixaria o Michael guardadinho para o segundo tempo para poder aprontar aquela confusão no segundo tempo, pegar um Bahia um pouco mais cansado e entortar a zaga do Bahia? Coloque aí a sua opinião, que a sua opinião é muito importante. Bahia, possivelmente, hoje é um jogo que o Bahia vai ter mais posse de bola do que o Flamengo, porque é normal isso acontecer nos jogos do Bahia. O Bahia valoriza muito a posse de bola, roda muito, tem um meio-campo muito criativo, jogadores de muita qualidade. Por exemplo, os volantes do Bahia são melhores que os volantes do Flamengo. Caio Alexandre é um baita jogador, com muita técnica, muita qualidade na saída de bola. Enfim, é um jogo duro, um jogo difícil. Acho que se o Flamengo tivesse completo, o Flamengo seria favoritíssimo, mesmo assim, mesmo com o Bahia tendo um bom time, mas o Flamengo não está completo. A gente lembra que no jogo no Maracanã foi um jogo duríssimo, em que o Flamengo foi dominado pelo Bahia em boa parte do tempo, e o Flamengo consegue a vitória
no gol do Davi Luiz no último lance do jogo e, enfim, mas foi um jogo duro. Então é um confronto difícil, mas eu acredito muito no Flamengo. Aliás, eu vou pedir a você para que deixe o seu placar. Coloca agora aqui. Quem acertar ou os que acertarem, nós vamos no pós-jogo fazer uma surpresa, citar o seu placar e fazer uma surpresa para você, dizendo que você acertou o placar do jogo. Então coloca aí quanto vai ser Flamengo e Bahia daqui a pouquinho, jogo na Fonte Nova, todos os ingressos vendidos, não vai caber um alfinete em pé na Fonte Nova hoje, porque a torcida do Flamengo comprou os 4 mil ingressos de visitante e a torcida do Bahia comprou também todos os seus ingressos de mandante. Será o recorde de público da Fonte Nova deste ano de 2024. Jogo duro, hein? Não vai ser moleza, não. Mas acredito que o Flamengo consiga aí um bom resultado, que, na minha opinião, até um empate é um bom resultado, diante das circunstâncias. Flamengo muito desfalcado. E aí a gente, quando projeta o jogo de volta, é uma outra preocupação. Por quê? No jogo de volta, ele vai ser simplesmente a lambança que a CBF faz, né? Uma verdadeira lambança. O jogo de volta vai acontecer no dia seguinte do jogo das seleções da data FIFA. Aí vai ter Arrascaeta, Varela, Pulgar, Dela Cruz, Gerson, Pedro, todo mundo em suas seleções jogando num dia e tendo que jogar no outro um jogo decisivo contra o Bahia. Belíssimo planejamento da dona CBF, né? Que vergonha, porque acaba atrapalhando o clube que investe, o clube que realmente acaba sendo de forma prejudicada e tira, às vezes, né, esse clube de uma competição. Isso é um fato. Vai ser duríssimo esse confronto contra o Bahia por conta disso. Bom, o jornal O Globo divulgou hoje uma informação que nos preocupa. O departamento médico do Flamengo vem mantendo contatos com a seleção uruguaia, né, com o departamento médico da seleção uruguaia, e parece que o Dela Cruz está jogando no sacrifício, está jogando com um problema no joelho, um problema crônico que ele já tem há algum tempo, mas que se agravou nos últimos meses, né, e está jogando realmente no sacrifício. E que é possível que o Nicolas Dela Cruz, isso é informação do jornal O Globo, tá, galera? A gente não conseguiu apurar a veracidade dessa informação, mas é possível que o Dela Cruz ele seja deixado de lado, ele não seja convocado para esses 2 jogos da seleção uruguaia, para que possa se submeter a um procedimento cirúrgico nesse joelho, mas um procedimento, segundo o jornal, segundo a matéria do jornal, um procedimento simples, onde ele em 10 a 15 dias estaria apto para jogar. Quer dizer, ele ficaria fora somente mesmo nesse período de data FIFA e já poderia retornar e jogar no Flamengo normalmente nesse jogo de volta contra o Bahia. Vamos aguardar para ver se isso acontece mesmo, se a seleção uruguaia vai querer levá-lo assim mesmo. Vamos ver. É importante que haja o bom senso, né? O jogador vem jogando de forma constante, vários jogos seguidos, não é preservado, e aí vai acabar estourando, vai ter problema. Então, o bom senso da seleção uruguaia, que tá lá em cima, lá na liderança das eliminatórias, não vai ter problema para se classificar, enfim, preservando o seu próprio atleta mesmo, né? Enfim, e se fala, no momento que se fala tanto em saúde do atleta, inclusive tivemos uma tragédia de um atleta uruguaio, do maior clube do Uruguai, do Nacional do Uruguai, em que acabou morrendo no Morumbi, né? Ontem à noite foi confirmada a morte do jogador do esquerdo, e que se prevaleça o bom senso para que são casos diferentes, sem dúvida nenhuma, né? O problema do Dela Cruz é no joelho, mas preservar o jogador, né? Se há um problema, para que levar? Para que forçar uma barra? Enfim, nós vamos falar agora sobre Danilo no Flamengo. O jornalista Jorge Nicola deu uma declaração, falou em suas redes sociais e inclusive no seu canal no YouTube,
que o Danilo deve jogar no Flamengo, que ele está fazendo uma força muito grande lá na Juventus para poder ser liberado e ser ele o jogador, tal jogador surpresa, a vir jogar no Flamengo ainda nesta janela de transferência. Bom, aí movimentou as redes sociais, né? A torcida ficou empolvorosa, todo mundo soltando foguete, relembrando as falas do Danilo de 2 anos atrás, dizendo que é plano de carreira dele jogar no Flamengo ou no Santos, voltar ao Brasil e tal. E isso é verdade. Ele tem isso como um plano de carreira. No entanto, o que a gente apurou, gente, é que a chance do Danilo jogar no Flamengo nesta temporada, ou seja, nessa janela, ela é 0. É a mesma do Andreas, que a gente falou ontem aqui. Ontem virou uma febre essa história de que o jogador surpresa seria Andreas Pereira. E a gente veio aqui, teve que vir aqui desmentir. Eu também gosto de informação boa. Eu adoro quando chego aqui e posso passar uma informação maravilhosa para o público, mas a gente tem que ter responsabilidade e passar a verdade. O Danilo não virá para o Flamengo nessa janela. Embora o técnico Tite o adore, gostaria de contar com o jogador e tal, o jogador não sai da Juventus. Olha, a matéria ela é tão esquisita do Jorge Nicola, um jornalista conhecido, cara, sabe? Um jornalista com anos de experiência, que ele chega a dizer que o Flamengo poderia tentar um empréstimo de 1 ano do jogador, ou então o jogador, através de uma compensação financeira, ou então uma liberação gratuita. Mas peraí, se o contrato do jogador tem mais 1 ano apenas com a Juventus, como é que o Flamengo iria tentar um empréstimo de 1 ano? Não existe empréstimo de 1 ano se o contrato do cara tem mais 1 ano. Sabe? Então, assim, é totalmente sem pé nem cabeça, e a gente, apurando com as fontes que a gente tem, não é uma notícia boa. Infelizmente, a gente vai continuar com problemas na lateral direita, pelo menos em relação ao nome de peso que seria o Danilo, porque esse atleta não virá para o Flamengo nesta janela. Acredito que no ano que vem, no meio do ano, quando o contrato dele terminar, as possibilidades, as chances do Danilo jogar no Flamengo são enormes. Mas, repito, nessa janela, a chance é a mesma do Andreas Pereira. 0. Marcos Braz, após o anúncio do Alcaraz, que chegou já, e já chegou mandando recado para a torcida, hein? Vamos ouvir o Alcaraz, as primeiras palavras dele, já mandando recado para a nação. Vamos ouvir. Fala Nassau, aqui Charlie. Estoy muy contento de estar por llegar a Río. Ya quiero conocerlos y jugar pronto. Un abrazo grande a todos. Bom, aí as primeiras palavras de Carlos Alcaraz, dizendo que está chegando ao Rio e com muita expectativa para poder jogar no Flamengo. Carlos Alcaraz chegará amanhã às 18 horas aqui no Rio de Janeiro e já foi dito pela assessoria de imprensa do Flamengo que dessa vez não vai abrir janela de entrevistas no aeroporto, ou seja, o jogador vai falar apenas para a Flá TV, né, ainda na parte interna do aeroporto, e depois seguirá para o Ninho do Urubu, seguirá para o hotel e depois para o Ninho do Urubu, né, não dará entrevistas, quer dizer, não adianta ir para o aeroporto porque ele não vai ser entrevistado por lá. Alexandro chegará na sexta-feira, então nos próximos 2 dias, e o procedimento será o mesmo. O jogador também não irá dar entrevistas, uma determinação do Flamengo. É importante dizer isso, tá? Não é o jogador, é o Flamengo que determina. Não pode dar entrevista, somente na coletiva de apresentação. Então, quinta-feira teremos a chegada do Alcaraz, sexta-feira a chegada do Alexandro, chegando aqui ao Rio de Janeiro para se integrar ao time do Flamengo. Ambos os jogadores não poderão atuar nessas quartas de final da Copa do Brasil. Serão inscritos apenas para as semifinais, caso o Flamengo passe pelo Bahia. Enfim, Marcos Braz, né, mandou um recado para a torcida do Flamengo após o anúncio de Alcaraz. Disse o seguinte: primeiro postou um gelo deste tamanho e uma gota de sangue, aquela brincadeira que ele faz, gelo no sangue, né? E depois disse o seguinte, ironizando
principalmente os críticos, né? Os torcedores que vêm o criticando, diz ele que é questão a oposição, ano de eleição e tal, adora uma teoria da conspiração, o senhor Marcos Braz, e ele disse o seguinte: eu avisei que a janela ia até o dia 2, e aí estão as contratações começando a aparecer. Bom, esse recado, Marcos Braz, legal, é válido, parabéns pelas contratações, boas contratações, só que é o seguinte, se o Flamengo fosse eliminado pelo Bolívar, a responsabilidade seria sua. Se o Flamengo fosse eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, seria sua também. E se o Flamengo for eliminado pelo Bahia e perder hoje, a responsabilidade é sua. Porque a janela abriu no início de julho e o Flamengo deveria ter contratado antes da janela abrir para que os jogadores pudessem estrear na abertura da janela e não no fechamento. Porque as competições, elas seguem. Em que condições vai chegar, por exemplo, um Alexandro que está parado há algum tempo? O Alcaraz, que vem de uma pré-temporada, poderia já estar treinando e jogando. Então, não vem querer cantar de galo, bancar o grande, o baita gestor do departamento profissional do Flamengo, não, de futebol, não, porque continua, sim, as críticas. Reza e reza muito para o Flamengo poder conseguir fazer um bom jogo hoje, passar pelo Bahia, conseguir vencer o jogo de volta também no dia 12, que o Flamengo tenha uma boa performance, consiga passar, porque aí você vai poder cantar de galo, pela sorte, né, que tem, porque o Flamengo hoje joga com vários improvisos, não tem um centroavante, Bruno Henrique improvisado, o lateral esquerdo só tem um, que é o Ayrton Lucas, que está, né, com problemas físicos, volante vai ter uma improvisação, porque vai jogar o Léo Ortiz nessa posição, então não canta de galo não, Marcos Braz, porque você demorou para contratar e deixou o Flamengo no fio da navalha para ser eliminado de todas as competições. Enfim, ele fala, manda recado para a torcida, a gente aqui devolve, porque, sinceramente, não é bem por aí não. Mas, enfim, gostaram das contratações? Alcaraz já está no Mengão, já é jogador do Flamengo, Alexandro, também jogador do Flamengo, e agora o Flamengo deve anunciar também a contratação de Gonzalo Plata, formando aí, né, esse quarteto de contratações nessa janela que estamos, né? E aí fica a pergunta: qual foi a melhor contratação até agora da janela de transferências do Flamengo? Michael, Alexandro, Carlos Alcaraz ou Gonzalo Plata? Desses 4 aí, se você pudesse escolher um, qual foi o melhor? Coloca aí, participe, é muito legal quando vocês participam da nossa live, participam do nosso vídeo, e eu leio todo mundo, acho isso muito bacana, muito legal. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Olha, quando eu iniciei aqui, faltavam 7 inscrições para batermos 150 mil, hein? Será que a gente consegue com a sua inscrição? Vamos lá, dá esse apoio aí. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.